Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jane Sara, para quem me conhece. Estou aqui hoje com o objetivo de passar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo. Por que eu estou aqui? Para falar sobre esse assunto com vocês. Eu fui convidada, já de antemão agradecer, obrigada pelo convite, professor Marcos, para estar falando um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo. É de conhecimento de todos que, além de professora, eu também sou farmacêutica. E atualmente tenho uma farmácia, uma drogaria, e visto isso, o professor Marcos me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo. Como eu já falei aqui, o que vem a ser empreendedorismo? A arte de empreender, nem sempre está relacionada a negócios e nem sempre está relacionada a lucros, pois na área do empreendedorismo, como existem várias áreas de atuação, existe também o empreendedorismo social, que é realizado através de ONGs, organizações não governamentais, com o objetivo de ajudar o próximo, ou seja, social, sem fins lucrativos. Mas voltando só um pouquinho, o que vem a ser empreendedorismo? Quando que surgiu? Não é uma coisa atual, não é de hoje. Embora tenhamos conhecimento a partir de uns anos para cá, ele ficou mais popular, conhecido. Existe empreendedorismo desde a Idade Média, no século XV. E o termo era utilizado já nessa época. A partir do século XV, no século XVII, temos aí um processo histórico do empreendedorismo sendo instigado, sendo instaurado no mercado. Então, no século XVII, era tido como empreendedor aquele que assinava contratos com o governo, assumindo lucros e prejuízos. Já no século XVIII, o empreendedor ele foi muito relacionado e ligado com inventores, as descobertas cientistas. Então, foi aí que se formou a distinção entre capitalista e o empreendedor. Já no século XIX e século XX, os empreendedores eram confundidos com o administrador, que ainda hoje há essa confusão. Então, só para vocês ficarem situados de que empreendedorismo não é um termo usual de agora, já vem há algum tempo aí no mercado, certo? E aí, eu como convidada de hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história e relacionar ao termo empreendedorismo. Todo mundo sabe que o ramo de comércio, no geral, ele é muito concorrido, tem muitas concorrências. E assim, quando eu me coloquei no lugar de planejar algo para mim, privado, abrir um negócio, vamos pensar assim, eu já tinha em mente que eu teria que ter algo diferente, um diferencial. Foi aí que, a partir daí, que eu observei que tinha que ser algo inovador. E o empreendedorismo, ele está relacionado a isso, ter uma ideia e que seja algo inovador. Muitos empreendedores, no entanto, são considerados e tidos como loucos, pois o empreendedor é aquele que tem uma ideia nova, planeja, às vezes erra, às vezes acerta, muitas das vezes erra muitas vezes no decorrer desse caminho todo, desse trajeto todo, para ter o sucesso, que é o acerto, vamos pensar assim. Então, o empreendedorismo é isso, é você se colocar, ter uma ideia, essa ideia tem que ser inovadora, tem que trazer algo de diferencial e tem que proporcionar ao mesmo tempo evoluções ou coisas boas às pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso que hoje é tão atual a questão do empreendedorismo social.
principalmente meio, né, nesse tempo de pandemia. Então, assim, você que está me ouvindo aí agora, empreendedorismo é algo que tem a ver só com lucro? Não, né? Ele tem a ver com ideias novas e com ajudar as pessoas que estão ao redor. Então, por exemplo, eu, né, moro numa comunidade. Essa comunidade tem um problema e eu pensei numa solução para solucionar esse problema. Isso é tido como empreendedorismo, sim, tá? E, assim, sem querer entrar muito, né, na parte de teórica de empreendedorismo, que vocês vão ter várias aulas a respeito sobre isso, no geral, o empreendedorismo, hoje, a gente sabe que o empreendedorismo ele é algo que não é a pessoa que nasce, não é algo que um dom que a pessoa nasce com ele. Ele pode ser, sim, aprendida. Tanto que tem escolas, né, que já tem dentro da grade curricular a disciplina de empreendedorismo. Então, empreendedorismo pode sim ser ensinado, pode sim ser aprendido. Então, empreendedorismo não é algo que se nasce, pode ser aprendido. Primeira dica. Segunda dica, o empreendedorismo ele não tem nada a ver com profissão que você vai escolher. Não precisa de ter uma profissão para você empregar o empreendedorismo. Às vezes, o empreendedorismo nato, por exemplo, são estudantes de 8º, 6º, 7º. A gente tem aí no Brasil jovens que vêm, né, se mostrando empreendedores, certo? Sendo descobertos por aí. Então, assim, empreendedorismo não é algo que tem a ver com profissão. Você não precisa estar formado para estar empreendendo, ok? E aí eu gostaria de falar com vocês 5 elementos fundamentais do empreendedorismo. O primeiro é visão. O empreendedor é aquele que enxerga longe, que ao planejar, né, ele consegue enxergar tudo mais longe e de uma forma diferente das pessoas comuns. Então, ele consegue enxergar como é que vai ser a vida das pessoas quando a ideia dele foi implementada, pensando, né, no empreendedorismo social, por exemplo, certo? Segunda dica, o segundo fundamento do empreendedorismo, a capacidade de planejamento. Esse empreendedor, ele pega a ideia e coloca no papel. Ele pega uma ideia super exuberante e consegue colocar numa folha de papel de maneira fácil, didática, e muitos negócios surgiram do guardanapo, por exemplo. No simples bar, a pessoa vai lá, coloca a sua ideia, né? Vende a sua ideia e essa ideia depois é colocada em ação, tá? Então, primeiro, visão, segundo, planejamento. Terceiro, o empreendedor, ele tem que ter coragem. Ele tem que ter coragem para correr risco, mas não é qualquer risco. Ele tem os riscos que ele pode correr calculado, porque ele fez o planejamento ali atrás, certo? Quarto, ele tem que ter competência. Então, por isso, ele está sempre em busca de conhecimento para melhorar, aprimorar suas habilidades, certo? Quinto e último, ele tem que ter resiliência. O que é resiliência? Nada mais quando você empreendedor, né, consegue empreender tentando de uma vez e acertando. Mas não de primeira. Pode ser que essa primeira vez que você tente, né, fazer, empreender, montar o seu negócio, não dê certo. E a gente tem vários exemplos aí, né, de situações, de comércios, de ideias que no primeiro momento não foram assertivas. Então, o empreendedor, ele sempre tem como característica ser resiliente, tá bom? Então, por exemplo, a Apple, a empresa da Google, da Microsoft. Então, são empresas que não foram de primeira, que não tiveram sucesso no primeiro momento. Eles tiveram um rascunho todo traçado para depois ter sucesso.
certo? Então não é fácil, já fica a dica aí. Não vai ser fácil, aquilo que vem fácil, ele também vai embora fácil. Então, é difícil, você precisa ter esse senso de resiliência com você. Ficou claro? As 5 dicas aí? Visão, planejamento, esse empreendedor, ele tem que ter coragem, competência e ser resiliente. Aí eu vou deixar um videozinho para vocês assistirem, onde demonstra bem de forma lúdica essas características. Esses foram 5, mas dentro do empreendedorismo a gente tem várias outras características, tá bom? Então, fica aqui meu muito obrigada pela participação, por estar aqui com vocês hoje, por esse momento. E vou deixar uma frase que eu gosto muito, que é para você que está aí me assistindo agora, dizer o seguinte, que o ontem é história, o amanhã ele é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Então, aproveite esse momento. Até a próxima!